Ok? Bom, pessoal, boa noite, Pastor Peter. Tudo bem com o senhor? Bom vê-los aqui. Tá, eu vi que teve mais um outro pastor que também já deu um joinha. Vamos começar. Pessoal, por que eu estou fazendo de última hora um assunto assim, uma reel, né? Um live deste tema, né? Qual o objetivo disso? Normalmente eu não gosto de falar sobre política, não gosto de pegar temas que estão na moda, mas é uma coisa que já tem alguns dias eu tenho me preocupado bastante, é a questão da situação dos cristãos na Nicarágua. Deixa eu colocar para vocês algumas coisas, para vocês entenderem por que eu estou falando, para quem não me conhece, ter uma noção mais clara, tá? Eu sou um pastor batista, aqui de São Paulo, Taboão da Serra, igreja batista conservadora. Eu me alinho muito mais com o pessoal fundamentalista e independente. Só que eu não sei, apesar de ser filho de batista, minha mãe era batista quando eu era pequenino, tá? Ô José Vieira, boa noite, bem-vindo. Apesar de eu ser batista quando eu era pequenino, né, eu me afastei do evangelho, me meti com um monte de coisa que não deveria ter me metido, e acabei me envolvendo com ideologias de esquerda na minha adolescência, entre meus 14, 17 anos de idade, nessa faixa, e né, quando eu tinha essa idade, havia uma forte ação, digamos, de cooptação de adolescentes jovens pelos movimentos de esquerda no mundo. Isso foi uma fase pré-internet, então você tinha pouca informação, você tinha pouco acesso a dados, tá bom? E aí aconteceu. Eu acabei me tornando simpatizante dessas ideologias, em especial da sua vertente trotskista. Quando eu era adolescente, lá pelos 16 anos de idade, estava no auge dos assuntos no meio mundial, em especial da esquerda, estava no auge o papo sobre a guerrilha nicaragüense, tá, contra o ditador Somoza. E quem estava à frente dessa guerrilha era o hoje presidente. Boa noite, pastor Emin, o senhor está bem? O Daniel Ortega, que hoje é o presidente, ditador da Nicarágua. E eu, como muitos jovens, apoiava a Nicarágua, cantava as músicas para a Nicarágua. Eu cheguei a pensar em me unir à guerrilha nicaragüense para ir lá e lutar pela liberdade. Era uma garota de 16 anos de idade, não tem noção de nada. Então, eu vivi o auge do apoio aos movimentos chamados sociais, né, os de esquerda, na Nicarágua. E eu entendo que haja uma certa atração, esse tipo de movimento. Por quê? Porque realmente o governo que havia antes era ditatorial, era um governo muito ruim para o povo, e muitas pessoas acabaram se unindo a este segmento que levou à queda de Somoza e a implantação do governo de esquerda que está lá e que nunca mais quer sair, está lá permanentemente. A gente sabe que governos de esquerda tendem a ser pouco afeitos, pouco simpáticos ao evangelho, que governos de esquerda têm... Oi, irmão, pastor Valdemiro, tudo bem com o senhor? Bem-vindo. Pouco disposição de estarem próximos da igreja, a não ser que essa igreja, esses membros da igreja, sejam submissos a ele. A questão é que na Nicarágua a coisa vai ficando mais séria, mais séria, mais séria. Já há alguns anos havia levantado uma certa preocupação, mas não havia evidências, não haviam relatórios reais, não havia uma notificação dos meios da sociedade. Diziam, olha, está acontecendo isso, olha, está acontecendo aquilo. Nós não sabíamos, não haviam relatórios como nós temos hoje. E hoje nós temos as redes sociais, temos os relatórios da Human Rights, direitos humanos, blá, 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 tudo bem, e das agências como Portas Abertas e outras que verificam o que está acontecendo no planeta. E já há algum tempo eu tenho preocupado. Mas por que fazer agora, já, nesse momento? Porque no Rio de Janeiro, sob o convite, auspícios e participação efetiva da Convenção Batista Brasileira, está acontecendo um encontro, congresso, da União Batista Latino-Americana.
E desde que eles começaram a falar sobre isso, já faz mais de uma semana, acho que uns 15 dias estão falando sobre isso, eu venho frequentemente perguntando nas postagens deles, em Instagram, em Facebook, até quando eles vão dizer pra gente dar um posicionamento sobre Nicarágua? Quando que a CBB, a OBA vai falar, olha, Nicarágua tá passando por isso, olha, Nicarágua tá assim, olha, vamos orar por Nicarágua, né? Mas nada. Silêncio completo. Um total silêncio, não há nenhuma resposta, eles não dão nem sequer um joinha, nada, nem não, nem sim, nem talvez, nada. Completo silêncio. Isso foi me preocupando bastante. E nestes dias eu tive uma conversa com pessoas que estão diretamente envolvidas, ou que estão na Nicarágua, ou que estão de alguma forma ligadas à Nicarágua, e elas confirmaram uma série de informações que nós já suspeitávamos. Munido dessas informações, o que eu fiz? Fui procurar a confirmação das mesmas, tá? Se esses dados que estavam falando realmente eram verdade, porque o que chegava, tá? Chegou através de um portal chamado, acho que é Portal Gospel, algo assim, tá? Falava sobre que estavam tomando o patrimônio dos batistas fundamentalistas lá na Nicarágua. Eu falei, puxa, tá acontecendo, né? Mas como às vezes esses portais gospel são meio dados a inventar história, a falar coisas que não são bem assim, ou aumentar a história, eu fiquei, tá, vamos ver. E eu comecei a pesquisar, e aí, o que eu levantei? Desde 2018, a Human Rights Watch e a Anistia Internacional estão falando claramente de ações do governo contra cristãos. Não só contra os católicos, que se posicionaram abertamente e ostensivamente contra o governo comunista, e foram inclusive impedidos de fazer suas procissões, suas romarias, mas também contra igrejas evangélicas, e eu digo em especial porque eu sou batista de linha conservadora, indo para o fundamentalismo, igrejas batistas conservadoras fundamentalistas. E eu fiquei, mas o que está acontecendo? Aí eu descobri, em agosto de 2023, a Universidade Centro-Americana, a UCA, que é ligada à ordem jesuíta, sob a acusação de ser um centro de terrorismo, perdeu a sua pessoa jurídica. O governo confiscou, estatizou essa universidade, e aí, claro, deportou um monte de padres, de religiosos católicos romanos, botou alguns na cadeia, com a desculpa que era E por que era um centro de terrorismo? A desculpa é que porque eles falavam contra o governo. É interessante que eles requerem, os governos de esquerda pedem, com frequência, o respeito à democracia, mas são incapazes de dar esse respeito. Aí eu continuei pesquisando e descobri que a Universidade Evangélica Nicaragüense Martin Luther King, tá, a UENIC, que é um trabalho interconfessional de linha protestante, perdeu também o seu estatuto. Foi cancelado o seu estatuto. Deixou de ser uma universidade. E aí, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mais de 169 organizações não governamentais perderam a sua pessoa jurídica desde 2022. Entre elas, a primeira Igreja Batista de Manágua. Então, o que está acontecendo? Eu fui investigar, foi com essas pessoas que são minhas fontes de informação, que eu não vou dizer quem são e não posso dizer quem são, para protegê-las, inclusive. O que está acontecendo? Simplesmente o governo requer das entidades chamadas cristãs, evangélicas, católicas, né, protestantes, relatórios anuais sobre vários fatores, para se manter ativo. Tá, até aí, entre aspas, tudo bem. Só que o que acontece? Eles estão fazendo de conta que não recebem. Eles perdem os relatórios, dizem que não receberam, e aí essas igrejas ficam 2, 3 anos sem conseguir ter relatório reconhecido, e aí vem o governo e fala que, olha, você não mandou, perdeu o seu status de pessoa jurídica, você está sendo cassado, você não existe mais. Mas, pastor, isso é verdade? Sim, você pode, vai lá na Human Rights Watch, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Anistia Internacional, ou então na Open Doors, ou Portas Abertas, na Christian Solidarity Worldwide, tá? Ou até no Departamento de Estado dos Estados Unidos, e você vai levantar essas informações. O que eu estou falando aqui não é fofoquinha de WhatsApp, não é fake news do pessoal de direita,
tá? Eu sou muito crítico a isso. E deixa ficar bem claro, quem me conhece sabe que eu não apoio nenhum lado nem o outro. Eu tento me manter fora da discussão política, em especial no Brasil. Tenho tentado manter. Mas eu diria o seguinte, o senhor pode ter certeza que isso está acontecendo? Sim. E por quê? Eu servi na Bolívia como voluntário, mais ou menos 2 meses por ano, de 2006 até 2019, se não falha a memória. Quem sabe direitinho é o Pablo que é o meu historiador disso aí. Servi por 12, 13 anos, todos os anos ia para lá, como missionário voluntário, para o interior do país. E foi exatamente o período em que estava dominando o senhor Evo Morales, presidente, então, do país, por várias reeleições contra a lei, diz passagem, e este presidente é acusado de envolvimento com o narcoterrorismo e outros crimes mais sérios, inclusive atentando contra a infância. Ele é acusado, eu não posso provar nada, não estou aqui dizendo que ele é, mas a acusação existe e ele está, no momento, foragido, escondido, no meio da Amazônia boliviana, que é a região de Chapare. E quando eu estava lá e eu falava abertamente contra o governo socialista e contra o socialismo, muitos irmãos me procuravam preocupados, me contando de casos de perseguição no interior do país, de como as coisas estavam sendo feitas, nas escolas. E chegou um ponto que pessoas me procuraram, da Bolívia, evangélicos, assim, pastor, eu quero avisar o senhor para o senhor tomar cuidado, porque o seu nome está na lista de pessoas de interesse do governo. E não é porque eu sou bonitão, ou porque eu sou genial, ou porque eu sou amiguinho dele. É porque, na verdade, eu estava incomodando ao falar abertamente contra o socialismo. Eu sempre falava na Bolívia que eu era meio doido, e nunca neguei isso. Então eu sempre fui de falar abertamente contra essas coisas. Então o que está acontecendo agora na Nicarágua, estava começando a acontecer na Bolívia, parou porque o governo socialista caiu, perdeu a força, está tentando, de qualquer jeito, através de passeatas, tentar recuperar, mas não, esperemos que não consiga. Mas na Nicarágua ele está forte ainda. E é claro que agora o senhor Daniel Ortega está mais irritado, por quê? Porque ele viu que Venezuela caiu, Cuba já está se rendendo, o México perdeu força, então o Petro na Colômbia também está indo embora, no Chile a esquerda caiu fora, então ele começa a ficar sozinho, então ele está ficando muito preocupado, então ele começa a perseguir quem? Os cristãos. Por que os batistas fundamentalistas? Porque eles não se alinham com o governo. Aí o Pablo acabou de dizer para mim, 2006 até 2018. Tá? Obrigado, Pablo. Eu falei, ele é o historiador do projeto nesse aspecto. Tá? Então, obrigado, Pablo. Pablo é meu irmão, tá? Para quem não sabe, Pablo é meu irmão menor. Tá? Então, o que acontece? O governo nicaragüense está muito preocupado porque está ficando isolado. E os batistas conservadores, batistas fundamentalistas, eles não têm uma tendência a se alinhar com governos, e muito menos com governos de esquerda. E aí chega para mim uma informação que eu sei que isso acontece, mas me deixou muito, muito preocupado, e com a informação que alguns evangélicos, inclusive líderes, que estão nas igrejas, teriam, segundo as informações, sido militantes da guerrilha ou simpatizantes ativos da guerrilha, e por isso hoje atuam como agentes infiltrados do governo de esquerda nas igrejas. Sim, o governo tem espiões nas igrejas. Os governos sempre têm espiões de tudo quanto é canto, isso não é só presença da esquerda, mas a esquerda é mais ostensiva nisso, nessas questões de estar agindo dessa maneira, né? Então, o que acontece? Hoje, os irmãos lá na Nicarágua eles têm medo que vão falar em público, eles têm medo de falar nas redes sociais, eles não conseguem postar nada em rede social, eles, se vão falar através de canais mais fechados, canais de áudio, que são mais difíceis de ser monitorados, tá, do que a rede aberta. A rede aberta está sendo monitorada. E eu sei porque isso aconteceu na Bolívia. Eu não sei só de ter lido o que acontecia no Soviético e em outros países. Eu vi acontecendo na Bolívia. Eu estava lá, servindo como missionário, quando aconteceu na Bolívia. Nós vimos coisas muito difíceis de engolir lá. Eu ouvi de muitos irmãos. E, infelizmente, parte desses evangélicos está envolvido com um governo que é inimigo da fé cristã, um governo socialista. Essa situação tem gerado um medo e tem gerado uma série de proibições do governo com relação aos cristãos. Eu falei que os católicos não podem fazer suas procissões e romarias, porque eles consideram como ação
política. E eu fui informado que as igrejas não podem se reunir mais que 2 igrejas de cada vez. Então, vai fazer, sei lá, vamos supor que queiram fazer um aniversário de uma igreja lá. Ah, vamos aniversário da igreja X. Só posso convidar mais uma igreja, não posso convidar todas as igrejas da região. Porque se juntar várias igrejas, vai ser considerado como uma ação de centro terrorista ou ação contrária ao governo. Eles não permitem que haja isso. Igrejas e ONGs cristãs estão perdendo o seu patrimônio, estão tendo o seu patrimônio confiscado. Pastores estrangeiros estão sendo deportados e pastores nacionais estão sendo presos porque não se submetem ao governo. Ah, pastor, mas lá em Romanos fala que tem que submeter ao governo. Não, fala que tem a submissão a um princípio de governo e não a pessoas do governo. Não confunda uma coisa com a outra. Eu já tratei disso uma vez aqui nas redes sociais, deixei bem claro que o princípio de Romanos não é submissão a qualquer pessoa do governo, mas compreensão da submissão ao princípio de governo. Deve haver um governo. Agora, nós temos diversos casos no Antigo e no Novo Testamento, onde judeus, tementes a Deus, e cristãos foram insubmissos ao governo e, claro, pagaram o preço por isso. Prisão, morte, perseguição e tudo mais. Mas não somos obrigados a obedecer cegamente um governo só porque ele está no governo. Não importa se ele é de esquerda, direita, centro, enviesado, o que for. O meu compromisso é com a palavra de Deus. E claro que o governo de esquerda e governos que se tornam ditadores não querem esse tipo de coisa, porque a palavra de Deus não endossa as ações dos governos humanos. Os governos humanos são, por natureza, corruptos, porque são de seres humanos. Então, essa perseguição está acontecendo constantemente na Nicarágua. E o que me deixa muito chateado, muito irritado, é o constante silêncio das lideranças batistas aqui no Brasil. E ainda mais na UBLA aqui. Inclusive eu perguntei para as pessoas, mas eu vi que tem uma comissão, um grupo que veio da Nicarágua, falou, sim, tem um grupo de batistas aí. E eles não vão falar nada, ou porque concordam com o governo, ou porque sentem-se ameaçados e não ficam quietos. Isso é verdade também, porque eu cheguei a conversar com cristãos cubanos que passavam por esse problema, esse temor de abrir a boca, da pressão que havia. Tá? Então, isso tudo está muito complicado. Muito complicado. Existe uma situação extremamente difícil para eles. E o que me deixa irritado é que a UBLA podia falar alguma coisa, ou pelo menos, irmãos, vamos orar pela igreja, né? Vamos supor que eles têm medo que a coisa piore. Não vamos atacar, não vamos combater diretamente, porque o governo pode ser ruim, pior com o povo. Ok, eu posso até entender isso. Então, que tal para você? Vamos orar pelas igrejas de Nicarágua. Não são orar pelos católicos, e podemos orar por eles, não tem problema nenhum. A questão é que a UBLA é a União Batista Latino-Americana. Quem está hospedando são os batistas brasileiros, a maior vertente batista no Brasil. E ambos estão calados. Estão fazendo festa, fazendo pregações, colocando fotos, dançando. Dançando, olha essa coisa absurda. Danças em igreja batista, mas está tendo. Tá? Colocando um monte de show, que é um show, mas não está havendo uma preocupação sincera com nossos irmãos em Nicarágua. Isso é inaceitável. Vou ser bem claro, irmãos. Pastor, o senhor não está tendo paciência. Há uma semana ou mais, em todas as postagens que eu vi da Convenção Batista Brasileira e da UBLA, eu tenho colocado. E aí? Tanto que hoje eu coloquei nas postagens deles convite para a live. Com certeza não está nenhum deles aqui. Eles não vão assistir. E com certeza muitos vão dizer, é o Ramalho, ele sempre é encrenqueiro, o Ramalho gosta de confusão. Não, eu não gosto de confusão. Quem me conhece sabe que se eu pudesse ficar aqui com os meus livros, quietinho, escrevendo, só o dia inteiro, eu ficaria longe de todo o público. Eu sou extremamente fechado. Só que eu não posso ficar calado quando eu vejo a injustiça e quando eu vejo que aquelas pessoas que recebem, e recebem bem das igrejas batistas, estão fechando os olhos por nossos irmãos batistas que estão passando por perseguição. É muito fácil falar em servir a Deus recebendo 20, 30 mil reais, ou talvez mais, ou talvez um pouquinho menos, mas não estão recebendo 5 mil reais para ocupar as funções que ocupam. E ficarem postando vídeos sorrindo.
né, como se fossem clones do Silvio Santos. Eu sou bem claro. Ah, pastor, o senhor está muito bravo. Tá. Pedindo para falar mais do que está acontecendo lá. Tá. O que está acontecendo lá? Há um temor geral, há um medo constante. Os irmãos batistas lá, eles não conseguem, não só batistas, mas em várias denominações, eles não estão tendo liberdade de culto, não estão tendo liberdade de expressão, não estão tendo liberdade de viver a fé, tá? Não estão vivendo a convicção cristã com liberdade. Por quê? Na compreensão do governo esquerdista, a fé cristã é inimiga do socialismo. Se eles pudessem, acredito eu, eles matariam todos os cristãos. Como tentaram fazer na antiga União Soviética, na China, na Coreia do Norte, no Camboja. Então, essa situação desses irmãos é terrível. Eu fico pensando um pastor que quer ser fiel, mas tem que proteger a vida da igreja, os membros da igreja. Um pai que não pode assumir abertamente algumas coisas, porque senão ele pode sumir, né? Assumir e sumir parece, mas não é a mesma coisa. Vai desaparecer e vai deixar filhos, esposa, sem apoio. É terrível. E é terrível que simplesmente o mundo esteja olhando para tudo isso e não dizendo nada. Eu entendo, inclusive, que algumas pessoas com quem eu conversei, e de onde eu tive informação, até gostariam que a mesma ação do governo norte-americano que foi efetuada na Venezuela fosse efetuada na Nicarágua. E eu estou aqui defendendo o governo Trump, fique bem claro isso. Mas eu entendo quando um povo oprimido aceita que um governo estrangeiro entre no seu país para acabar com a sua opressão. Eu entendo que isso aconteça. Não estou justificando o governo norte-americano, eu não vou dizer quais são os motivos dele, não vou debater isso agora. Mas eu diria o seguinte, se eu estou passando numa casa e vejo um homem bater uma mulher, eu não vou fechar o olho e vou embora. Eu vou pular o muro, e se eu não pular o muro, eu vou berrar, vou chamar a polícia, eu vou fazer um oi para proteger aquela mulher, aquela pessoa. E é isso que alguns irmãos que estão envolvidos de alguma maneira com a Nicarágua querem que seja feito. Também eu não posso, e não pretendo pegar em armas para ir para lá, e não, nem tem condições, eu sou um coroa de 60 anos de idade. Mas eu diria o seguinte, se nós falarmos, se nós protestarmos, se nós buzinarmos, e até o ponto que as pessoas que têm destaque, que recebem das igrejas, comecem a falar também, pode ser que os governos mundiais ouçam. No mínimo, isso é o mínimo que pode ser feito, nós deveríamos orar todos. Não só por Nicarágua, eu estou focando em Nicarágua porque aconteceu agora uma coisa mais gritante, mas Nigéria, cristãos no Irã, cristãos na Ucrânia, cristãos na Coreia do Norte, cristãos na China, cristãos no México, cristãos em Cuba, e em tantos países estão sendo perseguidos. Não, eu não quero uma implantação de uma ideia capitalista, para todo mundo discutindo isso aí, nem nada disso, mas eu quero que haja liberdade. Tá. Quais ações de perseguição foram relatadas? Foi o que eu falei. Pessoas jurídicas de igrejas foram canceladas e patrimônios foram estatizados, tá? Então a UCLA, que é a Universidade Centro-Americana, foi estatizada. A UNIC, a Universidade Evangélica Nicaragüense Martin Luther King, teve seu tudo cancelado. A PIB de Manágua perdeu a pessoa jurídica e outras igrejas. Eu não consegui dar de todas as igrejas, tá? Muita documentação para analisar, eu tinha pouco tempo para avaliar. Perderam. E o que acontece? Essa restrição da liberdade religiosa está terrível. Está havendo uma constante restrição. E é provável que até mesmo o patrimônio de pastores, de cristãos, está sendo tomado. Há comentários sobre isso. Eu não tenho evidência disso, tá? Mas há comentários sobre isso.
Eu sei que a gente vai pensar, Mateus 5:10, né? Bem-aventurados que padecem perseguição por causa da justiça e por Deus reino do céu. É verdade, são bem-aventurados. Mas significa que eu vou me alegrar com a perseguição que eles sofrem. Não vou me alegrar com isso. É inaceitável que eu possa dizer, tudo bem, vamos nos alegrar. É importante que haja um posicionamento nosso como cristãos, dizer, olha, não é por aí. Vou ler para vocês um texto de Isaías 58:1, tá? Clamai em voz alta, não os poupeis, levantai a vossa voz como a trombeta e mostrai ao meu povo a sua transgressão. Eu lembro agora de Isaías 10:1, ai daquele que decreta a lei injusta. Então nós precisamos ter uma postura, porque é verdade que está havendo uma retração dos movimentos, dos partidos e das ideologias socialistas aqui na América Latina, do Sul, Centro. Mas, e se isso voltar a crescer? A Bolívia quase entrou nisso. A Venezuela estava nisso. A Colômbia está nisso. Cuba está nisso. Parte do México padece com isso. Se bem que no México tem perseguição até da Igreja Católica. A Igreja Católica persegue os evangélicos, mas isso é outro assunto. Então, a situação está complicada. Eu não posso aceitar que as igrejas no Brasil ou não saibam, ou não se importem ao saberem. Eu gostaria que essa live tivesse muita gente, não porque eu tivesse curtidas e views. Não vou dizer que eu não aprecie curtidas e views, eu não gostaria que crescesse meu perfil no Instagram. Tá? É lógico que eu gostaria, porque eu poderia ter mais projeção do que eu estou ensinando a palavra de Deus. Mas o que eu gostaria é que cada um de vocês que assistiu convencesse ou levasse a igreja local onde você congrega e falar, vamos orar esse domingo pela igreja de Nicarágua? Que vocês orassem nas suas casas, com suas famílias, com seus cônjuges, com seus filhos, com seus pais. Vamos orar por Nicarágua, pelos cristãos de Nicarágua. Não podemos ficar calados diante de tal opressão, quando irmãos têm medo de falar o que pensam, porque o governo pode prendê-los, pode tomar seus patrimônios, pode até, se a coisa fica pior, matá-los. Não tenho nenhum relato de pessoas sendo mortas diretamente pela perseguição religiosa, mas não falta muito. E não vou dizer que não existam. Eu não tenho, é diferente. Pastor, está fazendo muita tempestade por pouca coisa. Não, não estou. Não estou porque, na verdade, eu entendo que é isso, não só pelo que eu li na história do planeta, no século passado, começo do século, pelo como que eu vi quando eu estava trabalhando em missões. Eu soube lá na Bolívia de irmãos que foram expulsos dos seus povoados porque não apoiavam o governo socialista. Eu soube de irmãos que eram obrigados a participar de atividades não cristãs porque o governo socialista os obrigava. Não respeitava a sua liberdade religiosa. Isso está acontecendo na Nicarágua. E aí até penso numa música que havia, né, dos anos 80, que falava Nicaragüita, seus ojitos estão tristes. Nicarágua, Nicaragüita, os teus olhos estão tristes. Eles fizeram por outra razão, mas eu penso agora nessa música e falo, quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos pastores estão chorando lá na Nicarágua porque não podem expressar sua fé. E eu que posso aqui fazer uma live, por enquanto ainda posso, né? Sem ser preso, não estou chorando por eles. Não estou, como colocou a Marta, choré com os que choram. Não estou padecendo por eles. Estou celebrando a festa de ser cristão, o legado de ser cristão, como foi colocado numa postagem da CBB sobre a UBLA. O legado do... Que legado é esse? O legado que eu não me importo com meus irmãos que não estão padecendo, que estão aqui do lado. Eu não estou falando de irmãos, isso seria importante, irmãos estão lá longe, tá? Irmãos na Coreia. Não, estou falando a UBLA, União Batista Latino-Americana, celebrando o legado, sem chorar pelos irmãos nicaragüenses. E eu ficaria contente que me mandasse, não, pastor, eles acabaram de falar, estão orando pela Nicarágua. Eu vou falar, puxa, glória a Deus. Mas infelizmente eu acho que isso não vai acontecer. Eu vou ser bem claro, eu vejo
cada vez mais as cúpulas denominacionais preocupadas com o poder político, preocupados com o poder monetário, preocupados com o poder temporal, preocupados com o poder patrimonial, mas não preocupados em mostrar o amor de Deus. Se eu não consigo chorar com meus irmãos que são do mesmo grupo denominacional que eu sou, como é que eu vou chorar por pessoas de outros grupos, pessoas que nem têm grupo nenhum, e estão padecendo pelo mundo? Ah, pastor, tem muito problema aqui no Brasil, tem muita coisa. Sim, tem, é verdade. É verdade, temos muitos problemas no Brasil. Mas nós precisamos não nos tornar insensíveis aos problemas dos outros. Tá bom? Não sei se alguém quer fazer uma pergunta, não sei se alguém quer conversar alguma coisa, alguém quer comentar mais alguma coisa aqui, por favor. Alguém quer dizer que eu estou errado? Pode falar, eu aceito. Eu não sou um governo socialista, eu aceito que não concordem comigo. Enquanto vocês vão pensando aí, só colocar, esse vídeo eu vou salvar e eu vou colocar no meu canal, no YouTube, que se chama Falando Claro. Então você vai lá procurar o Falando Claro, vai estar lá, esse vídeo aqui. Tá? Ele não vai se perder na história, ele vai estar lá, eu vou salvar no meu computador e vou salvar para colocar, a partir de amanhã já vai subir para YouTube. Depois você pode compartilhar esse link da live, o link do vídeo do YouTube. Pode vir perguntar para mim a parte. Tá? Mas eu gostaria que você, pelo menos, esta noite, orasse. Orasse pela Igreja de Nicarágua, pelos nossos irmãos na Nicarágua. Tá, não tem ninguém fazer pergunta, tá todo mundo quietinho, a Marta fica mais ou menos pergunta, o Paulo participou, o pessoal mandou alguns olás, obrigado por quem entrou, falou um oi, beleza, valeu muito para mim ter visto os ois de vocês, tá? É um grupo pequeno, eu sei disso, eu não esperava também uma multidão, pelo contrário, eu cheguei a esperar que talvez tivesse só muda. Tá? Peter Daniel Ruiz, obrigado, pastor, por nos trazer essas informações para compreendermos a seriedade da situação e compartilhar com nossas igrejas. Por favor, Peter, compartilha, vai lá e fala com a sua igreja, tá? Ora com a igreja, leve os igrejas a orarem, é importante que todos participem. Sim, Marta, você está avançando, tá? Aí eu vou dizer assim, a história vai terminar como? Com o leão vindo e destruindo todo o mal e vingando o sangue dos inocentes. Esse é o final. Quando vai ser, eu não sei. Eu não sei se nós, aqui no Brasil, um dia vamos ter que passar por isso também. E eu tenho ensinado a igreja, onde eu sirvo como pastor há muitos anos já, que esteja pronta para esse dia. Tá? E eu falo sempre assim, se houver perseguição, o primeiro a cair vai ser o vosso pastor. Porque a hora que proibir o evangelho, eu vou lá para a rua e falar assim, olha, Jesus Cristo salva. Eu não vou me esconder. Eu não aceito a ideia de me esconder. Se eu fui um cara que quis participar da guerrilha sandinista quando eu tinha 16 anos de idade, hoje eu participo abertamente da batalha espiritual pelo Evangelho, pela proclamação da palavra do reino. Tá avançando sim, Marta, e termina assim. Obrigado, pastor Amin, por incluir na lista de oração Nicarágua. Eu louvo a Deus pela tua vida. O senhor, pastor Amin, para mim o senhor é um exemplo de vida. Tá? Pastor Amin é uma pessoa maravilhosa. Quem pôde conhecê-lo sabe que é uma pessoa incrível, pastor Amin Schaff. Tá? Um homem humilde, meigo, carinhoso, gentil, um cristão admirável. Tá? Então, pessoal, eu já estou quase encerrando aqui. Agradeço as palavras do pessoal que colocou, agradeço a participação de vocês. Se vocês puderem, quem não me segue ainda no Instagram, me seguir no Instagram, procura lá victorhugo.ramalho, tá? Convidar pessoas a participarem. Eu vou ser claro, hoje eu estou fazendo a live no Facebook, não no Instagram, porque o Instagram tem uma regra de 1000 seguidores. Eu não tenho 1000 seguidores, eu tenho 670 seguidores, algo assim, não mais que isso. Então, gostaria de ter mais seguidores para poder ter, porque hoje o Instagram é um canal muito mais visível que o Facebook. Apesar de eu ter 5.000 vai fumaça seguidores no Facebook, o Instagram tem muito mais retorno de projeção nesse momento. Então, se eu tivesse os 1000, eu poderia falar para mais pessoas. Então, se você puder convencer pessoas a seguirem,
Ah, pastor, você vai ganhar... Não, não é monetizado o meu canal, não vou ganhar dinheiro com isso, eu não estou vendendo nada disso. Eu tenho um canal que eu vendo material da editora, mas não é aqui e não é esse momento, tá bom? E não vai ser vinculado esse vídeo com nenhuma venda de material da editora. Então, por favor, ajudem isso também, mas orem por Nicarágua, orem pelos pastores, pelos cristãos de Nicarágua, e orem também, vai ser mais difícil para a gente, mas vamos orar também, hein, pela conversão dos sandinistas. Pela conversão do Ortega, da esposa dele, que é outra tirana. Pelos que estão perseguindo a igreja. Vamos orar para que eles se rendam a Cristo. Porque a nossa ideia não é matá-los, não é combater essas pessoas. Paulo escreve muito claro, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Então nós vamos orar também pelos que perseguem a igreja. Tá? Pelos que perseguem os cristãos, em todas as partes. E eu pretendo estar, o Asan, meu filho, o Asan, tá, vive pegando meu pé para fazer mais vídeos. Eu sou meio reticente a aparecer nas câmeras, eu gosto de ficar sempre escondidinho, atrás dos meus livros, como eu sempre falei, minha pilha de livros. Mas eu vou estar tentando fazer, aos poucos, mais vídeos, não sei se tão polêmicos ou tão importantes quanto esse, mas vou estar fazendo vídeos. E a ideia sempre é que sejam abertos para todo mundo, eu não vou estar cobrando para você assistir os vídeos. Tá ok, pessoal? Eu quero ensinar. Eu amo ensinar a palavra de Deus. Vamos orar agora? Onde você estiver, eu te convido a orar comigo, tá bom? Pai eterno, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade ficam confusos nesse momento ao vermos como estão padecendo nossos irmãos na Nicarágua. Muitos de nós não têm a menor ideia do que vem a ser isso, nós apenas lemos relatos, mas nunca tivemos que passar por nada disso. O Brasil nunca passou por perseguições, nunca correu o risco de suas vidas por pregar o evangelho. Não sei se vai acontecer no Brasil um dia, Senhor. Tu és o Senhor soberano, tens o controle sobre tudo. O que te pedimos, Senhor, que a Igreja Primitiva pediu, está lá em Atos, que sejamos dignos de proclamar o teu nome. Não pedimos pela destruição de poderes, pela morte dos nossos inimigos, ou por exércitos poderosos que derrotem os nossos inimigos. E nós te pedimos, Senhor, que nós consigamos nos manter fiéis a Ti em meio a qualquer crise e qualquer tempestade, pregando, anunciando e vivendo o Evangelho. Protege os pastores, os irmãos que estão lá na Nicarágua, que estão passando por perseguição, suas famílias. Ajuda o Senhor a terem firmeza na sua fé num momento tão difícil. Te peço pelas igrejas no Brasil que elas despertem para poder orar, protestar biblicamente contra a perseguição e dizer, nós não aceitamos isso. E te peço, Senhor, pela conversão dos governantes da Nicarágua. Que esses homens e mulheres que são teus inimigos possam ser alcançados por tua graça, serem quebrantados e transformados. Oro, Senhor, por aqueles que se dizem cristãos e denunciam os outros irmãos, que eles se arrependam e abracem o Evangelho. E oro, Senhor, por mim, para que, se chegar a minha hora, eu não trema, eu não deixe que meu coração se encha de ódio, mas que eu permaneça firme na fé, pregando no Senhor Evangelho. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Pessoal, obrigado para quem ficou até aqui, tá? Obrigado pelo apoio e eu conto com vocês para divulgarem essa realidade, para que mais e mais pessoas possam, sim, se juntarem ao esforço, não só por Nicarágua, mas por todos os cristãos em todo o planeta, para que haja realmente a proclamação do teu reino através de nossas vidas. Amém? Obrigado por tudo. Forte abraço para todo mundo. Peço mais uma vez, me sigam nas redes sociais. Eu gostaria muito de todos vocês. Querem mandar mensagem para mim no Instagram, no Facebook, tá? Fique à vontade, eu vou tentar responder todo mundo, tá legal? Forte abraço, até uma outra vez. Tchau, tchau. Cantar vou na escuridão, a cruz de Cristo
pois eu vi sua graça.